Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de Elantris, uma cidade que costumava ser dos grandes deuses, mas que há um tempo atrás tudo degringolou e virou a cidade das pessoas párias. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Elantris, do Brandon Sanderson, que foi publicado originalmente em 2005 com o mesmo título, no original em inglês, que vai ser então a primeira publicação do autor e que também vai dar início a Cosmere, que é o grande universo compartilhado dos livros desse autor. Aqui então a história ela basicamente vai girar em torno de Elantris, que é essa cidade em que costumava ser a cidade dos deuses. Então, digamos assim, as pessoas basicamente um dia elas dormiam e acordavam evoluídas, mais altas e pratas e meio um rolê deus, assim, avatar, só que prateado, entendeu? E eles faziam magias e ajudavam as pessoas e eram totalmente nobres, todo mundo queria ser um grande deus lá de Elantris, e essa era a ideia. Só que 10 anos atrás a coisa completamente mudou de figura e essa cidade que era tudo bonito, feliz e mágica virou basicamente uma maldição. Todas as pessoas começaram a ficar com cheia de manchas no corpo, a magia se esgotou, enfim, começaram a ficar assim uma coisa complicadíssima. E como todo nesse mundo de magia as pessoas têm medo do que aconteceu lá, como se fosse, digamos, um castigo dos deuses ou algo assim, eles acabam trancando todos os caras que costumavam ser os deuses em Elantris, e toda pessoa que se transforma agora, em vez de acordar como, nossa, ganhando a loteria, agora deu ruim, você vai ser jogado dentro de Elantris e aprisionado naquele lugar. É muito legal a ideia das pessoas que vivem lá, porque elas não morrem, elas continuam sendo imortais, só que elas têm tem um pequeno detalhe que eu acho muito interessante na história, que é tudo que acontece com você permanece com você. Então, basicamente, digamos assim, você bateu o mindinho e fica ali doendo, ele nunca mais vai curar, ele vai ficar doendo pra sempre. Você quebrou uma perna, a perna vai ficar quebrada, você vai ficar com dor vivendo pra sempre lá dentro. Pra essas pessoas que vivem e que se transformam lá e vivem em Elantris. Então, o que era uma coisa maravilhosa 10 anos atrás, passou a ser uma maldição nos dias atuais, digamos assim. A gente vai então traçar ao longo da história, a gente vai acompanhar 3 pontos de vista na história. O primeiro é do príncipe Rioden, não sei como seria a pronúncia dele, mas ele é filho do rei, então logo do lado de Elantris tem uma cidade ali do lado que é, deixa eu colar, como é que é o nome? Kai, e tem um reino ali, né, tem um rei, e o filho do rei, desgraçadamente, se transforma nos grandes mendigos que agora são os coitados dos homens, e eles nem são alimentados, eles não são nada, eles ficam lá com fome infinita, mas não morrem com dor se tivesse machucado, uma desgraça. Enfim, o filho do rei se transforma, o rei dá uma abafada no caso, joga o homem lá dentro e vida que segue, morreu de alguma coisa e segue o baile, né? Porque não pode espalhar essa grande fofoca. Então a gente vai ter esse ponto de vista do Rioden vivendo vou chamar de Rioden, vivendo dentro de Elantris, e daí como ele é um príncipe muito nobre, uma coisa um pouco de Harry Potter de ser, assim, meio não dá pra acreditar muito, que é o esquema do ele é muito nobre, ele é muito disruptivo. O rei é um desgraçado, mas ele, nossa, quer a vida melhor pro reino e que as coisas sejam melhores, tá bom. Vamos fazer de quando nós acreditamos. Uma pessoa muito boa. E daí ele vai estar lá dentro e ele vai querer descobrir o que aconteceu, por que aconteceu aquilo 10 anos atrás, já que ele tá na desgraça, né? Não tem como ir mais pra baixo. Ele precisa descobrir como sair dessa e se superar. Então ele vai começar a investigar ali o que aconteceu, de onde veio esse poder e por que esse poder deu ruim no fim das contas, né? O segundo ponto de vista a gente vai ser da Serene, que vai ser a noiva dele, que ele ia se casar, né, com essa menina em alguns meses, que ela é de uma outra terra lá, que é a terra de Teode, nome que eu, né, tiver na cabeça, o jeito de pronunciar. Ela veio e ela ia se casar então com esse príncipe, ela estava vindo, né, pra casar com ele, e chega lá, o homem morreu de alguma coisa, e ela já fica, esquisito, né, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, tudo meio esquisito. E ela é uma personagem que é muito legal, que é a parte porque ela é super curiosa, ela quer
saber o que aconteceu. Ela é um pouco mais independente, ela também é uma protagonista um pouco mais velha, perto, digamos assim, dos níveis de fantasias de casar, que é, sei lá, menina de 15 anos, ela tem ali seus 25, 27 anos já, e ela é super alta, assim, que sai um pouco, digamos, do modelo princesinha, de ser super inteligente, super descolada, enfim. E ela vai começar a investigar o que tá acontecendo naquele lugar ali, o sogro, um desgraçado também, horroroso, ela não concorda com como a população é tratada, e ela vai começar ali, digamos, então, do lado de fora, ter a mesma coceira pela verdade que o Riordan tem dentro de Elantris. Ela vai estar pra fora, mas sem saber que ele ainda tá vivo. E um terceiro personagem vai ser o personagem do Rathen, que vai ser um cara que é um religioso que veio das terras distantes. Ele é do povo da Ret, algo assim. E que ele quer dominar essa terra, então, né? Esse povo é o maioral, ele acredita que o deus dele é o deus melhor. Ah, já vimos essa história antes. E ele quer dominar, então, toda essa terra, que é a terra que junto tem Elantris, que é ali de Kai, e também Theod, que é onde a Serena nasceu, né? Que ela veio pra cá. Então vai ter esses 3 pontos de vista e o livro ele é todo alternado de 3 em 3 capítulos dos 3, trazendo então, partindo desse ponto inicial onde o Riordan se transforma até coisas muito loucas acontecer. Eu comecei o livro um pouco desconfiada do quanto esse livro iria me prender. Primeiro pela ideia de uma fantasia bem diferente das que eu vinha lendo ultimamente, numa pegada mais romantasia. Mas não só isso, a construção de mundo ela é diferente, as regras, e isso já fica aqui daqui pra frente de tudo que eu trouxe do Brandon Sanderson. As regras dos mundos dele às vezes são um pouco complicadas, ou são várias regras, então geralmente eu anoto assim no começo. Aqui não é tanto o caso, mas principalmente olhando pra Mistborn, assim, são várias coisas diferentes que acontecem. Então, tem esse momento assim de você entrar no mundo, entender como tá estruturado, porque se não é necessariamente o sistema de magia, é o sistema político, a organização do mundo, das terras e reinos, enfim. E aqui também não foi um pouco diferente. Só que eu tive uma experiência, assim, não querendo desanimar as pessoas que quiserem ler, até porque depois eu comecei a ler outras coisas, por exemplo, Mistborn eu li inteiro em inglês, mas Elantris em específico eu comecei a ler em inglês, e não funcionou pra mim. Os primeiros 2 capítulos, nossa, a descrição do local, assim, o Brandon faz muito bem isso, assim, de descrever como é a estrutura, principalmente dentro de Elantris, como é todas as pessoas, os prédios, as coisas que se transformaram. E eu tive muita dificuldade, eu acho que eu não tava também num momento muito exatamente bom pra fazer essa leitura em inglês. E eu acabei dropando porque não tava funcionando muito pra mim, então entre eu começar a primeira vez Elantris e até eu ler, eu fiz um hiato de quase 2 meses ali. Eu não tava muito no clima, eu achei que era, e eu acho que pra mim, pelo menos, foi um grande problema começar em inglês no momento que eu tava, então. E depois eu peguei, quer saber, vou começar do zero, comecei em português, e daí destrinchou. Pra não ser tão injusta, os primeiros 3 capítulos, que são meia apresentação dos 3 pontos de vista iniciais, são um pouco confusos, principalmente o primeiro capítulo, ele é bem difícil de entender o que tá acontecendo, que ele não dá muito ideia de passagem de tempo às vezes, mas depois que você construiu os 3 primeiros, assim, que você sabe que cada um vai ser, nossa, daí pra frente foi um chuchuzinho e eu não consegui mais largar o livro. Vale deixar aqui também que essa construção, apesar de pra mim funcionou assim, né, eu entendo que talvez por ser uma leitura muito voraz de King, que persiste na construção de mundo e personagens, esse começo ele é bem mais lento mesmo. A gente vai ser apresentado então o sistema político, o sistema dessas terras. Também vai ter muito ali com o personagem que vai chegar do Rathen, falando um pouco sobre as crenças dele. Como eu falei, pra mim, o primeiro capítulo do Riordan, que é o primeiro capítulo do livro, é um pouco confuso pra entender quando ele é jogado em Elantris ali, que é o pontapé inicial, né? Não é spoiler. Mas, tipo, quanto tempo passou, se ele ainda tá ali, é meio confuso, porque pra mim não ficou muito, sabe, claro, principalmente quando eu fui ler em inglês, né? Então tem esse começo desse livro até as coisas serem construídas, tudo ser bem desenhado, que ele é um pouco mais lento e que eu acho que vale a pena persistir se você não estiver tão imerso na história,
porque o que vem depois acaba ficando cada vez mais instigante. Mas pra mim, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livros mais lentos, drama, essas construções de personagem mesmo, mais devagar pra você ir absorvendo todas as nuances que o personagem tem, eu não tive nenhum problema, então já gostei logo de começo. E pra mim, a grande diferencial logo de cara aqui do Brandon é a construção da personagem da Serene, que é muito bem feita, é uma protagonista muito legal. E você fica, é assim, né, eu sempre, né, quando tem um homem escrevendo, eu tô sempre esperando pra ser a protagonista ser jogada em algum estereótipo muito pá, assim, daqui a pouco ele escorrega e vai degringolar a personagem. E não é o caso aqui, é uma personagem muito legal, muito focada, muito pra frente, e que eu achei muito legal, assim, genuinamente fiquei surpresa de um autor, homem, escrever uma personagem feminina tão legal, e ainda mais pensando que era o primeiro livro dele, então funciona muito bem toda essa pegada dela ser um pouco diferentona, não só já pra cultura dela, mas principalmente quando ela chega aqui, né, que ela tem várias coisas assim que ela gosta. Por exemplo, ela praticava esgrima numa época que, acho que é tipo esgrima, não lembro bem se chega a ser exatamente isso, mas algo similar, e que mulheres nem praticavam esportes, então ela, tipo, tem vários traços dessa personalidade dela um pouco diferente, que vai ser a justificativa muito boa e perfeita pra ela conseguir, né, exercer o papel que ela precisa exercer na história. E o Riordan também é um personagem bem legal, porque ele vai trazer, então, esse nobre que tem as causas, um nobre de nascença, mas que vai abraçar as causas sociais e da população, e que entende que ele não precisa explorar a população, o reino pode, né, prosperar sem as pessoas passar necessidade, e a melhor forma, inclusive. E ele tem toda essa pegada de ser um príncipe que todo mundo gostava e amava, e de repente, morreu, ele não vai mais trazer isso. E mesmo quando ele, então, passa pra dentro do Elantris, ele mantém essas características dele. De novo, né, tem que fazer uma lavagem, tem que dar uma passadinha de pano pro cara super, hiper nobre, que tem boas intenções pra população, sendo o cara mais rico, tá... Mas, assim, acreditando nisso, é muito legal, porque daí dentro de Elantris ele vai continuar, mesmo tendo passado tudo que ele passou, tendo transformado a vida em uma coisa completamente diferente, ele ainda vai carregar essas características mais nobres ali. E é muito legal, porque pra mim o grande chave dessa história, que me motivou muito até acontecer, e depois me motivou porque eu queria saber o desfecho, é você saber que os dois ali, né, não sabem que um e o outro tá ali, e você quer saber quando que eles vão descobrir, né? Que, principalmente ela descobrir que ele tá vivo, e como isso vai acontecer, se ela vai conseguir, talvez, né? Porque tem todo esse rolê também de preconceito que é criado contra as pessoas que estão dentro de Elantris. Justamente elas são jogadas lá pra morrer, digamos assim, porque ninguém quer ter contato, ninguém quer saber. Então a gente, obviamente você sabe que não é necessariamente isso, verdade, e você quer saber quando que o personagem vai, né, cruzar essa barreira do preconceito pra realmente a história andar e as coisas começarem a se revelar como verdade. Então foi muito legal. Acho que os dois protagonistas ele acertou muito bem. Um personagem logo de cara que eu achei que eu ia detestar na minha vida era o Rothen, justamente por essa pegada mais religiosa dele, dessa ideia que é justamente lá eu não sei como exatamente, mas ele é tipo um líder religioso ali que ele vem, porque a ideia ele vem um pouco antes desse país dele, porque o rei lá, o deus superpoderoso deles, basicamente quer só dizimar todo mundo. Mata todo mundo, ou domina todo mundo, ou sei lá, alguma coisa assim. E esse cara, ele pede pra vir um pouco antes ali, acho que são 3 meses antes, pra ele tentar converter toda a população na religião deles e fazer eles serem submissos, se entregarem, basicamente, né? Em vez de causar uma grande guerra e morrer muita gente, enfim. Então ele vem com essa ideia muito forte de conseguir converter as pessoas. E eu achei que ia me incomodar muito, mas não me incomodou porque ele tem uma pegada que não necessariamente quer dizer só com a religião, mas ele tem muito a pegada... Não sei, eu fiz um paralelo na minha cabeça dele meio que com o Thanos, assim, a ideia do tipo... vamos sacrificar alguns pelo bem maior, sabe? Então é uma coisa bem mais em escala mundial, sei lá, em escala
de população mesmo e não necessariamente só um negócio quero disseminar minha religião. Então é muito legal e ele é um personagem muito interessante. E outra coisa bem legal que o Brandon faz também, que pelo menos pra mim, eu não sei se foi intencional, mas que funcionou muito, é que os capítulos dele são um pouco menores em relação ao da Sarene e do Riordan, o que ajuda bastante, porque obviamente você quer saber o que os dois estão fazendo, não o que o padre maluco tá querendo fazer. Então eu acho que foi bem esquemado, porque ele continua, o personagem tá ali, ele, principalmente mais pra frente pro desfecho da história, ele vai ser muito importante, mas que no momento você não quer tanto assim, sabe? Então eu acho que ele deixa o personagem um pouco menor ao longo do livro, porque justamente pra não quebrar o ritmo e, enfim, mas não deixar de citar. Então eu achei muito interessante essa parte. Uma das coisas que eu mais gostei, pelo menos foi a minha experiência de leitura quando eu li, é que os personagens, eles são todos os personagens adultos lidando com dilemas adultos, resolvendo problemas adultos, e não necessariamente só pra se salvarem, conseguirem dar a volta na própria situação, mas pensando no bem-estar de todo mundo. Acho que justamente por essa pegada de ele ser um príncipe, ela também é da realeza de onde ela veio, né, digamos, né, do rei de lá, da família real de lá, e mais esse cara que tem essa pegada a salvar o universo. Então eles olham muito mais pro bem maior do que pro bem local. E pra mim foi muito importante, porque na época que eu li, eu tava vindo de uma série de leituras de fantasia muito juvenil, assim, tava, o dilema dos jovens às vezes pega. E foi muito legal, assim, ver essa fantasia um pouco mais madura, um pouco mais bem trabalhada, sabe? E o que é muito interessante em Elantris é que, basicamente, de pouco em pouco, assim, de tanto em tanto livro, tem vários twists na história, assim, várias viradas que você não tava esperando e que dá aquele gás pra continuar, ou coisa que você pensa, não, isso aqui vai acontecer lá pro final do livro e pá, acontece muito antes. Então, eu acho que ele é um livro que, mesmo com suas 600 páginas, né, sendo um livro único, enfim, mas que ele se renova muito rápido ao longo das páginas e que não te dá essa sensação de estar lendo 600 páginas. Você está sempre envolvido, tem sempre algo muito interessante para acontecer ou que acontece. Então, pra mim, a história, eu acho que o que eu fiquei mais surpresa com Elantris, além de gostar muito toda a organização dos personagens, é que você não vê necessariamente o tempo passando e que não tem essa sensação de fantasia de 600 páginas, pelo menos essa foi a minha experiência. Pra mim, um dos melhores personagens aqui acabou sendo um que eu não queria ler, que era o Rathen. Tipo, é muito louco porque o crescimento desse personagem é absurdo, assim, é absurdo. O jeito que ele chega na história e como ele sai da história, como ele termina a história, é muito legal. E isso serve, acho que pra todos os personagens, porque eles têm que lidar com várias situações não planejadas, eles têm que quebrar diversos paradigmas, preconceitos que eles tinham pra conseguir sobreviver e pra conseguir melhorar, enfim. Mas eu acho que o Rathen é o melhor, porque ele é realmente aquela pessoa que muito dentro de uma caixinha, muito dentro do que ele acreditava, aquilo é verdade, é isso e tudo tem que ser desse jeito, e as coisas vão acontecendo e chega momentos que ele realmente vai abrir mão de tudo que ele foi obrigado a acreditar pra talvez, enfim, entender como as coisas funcionam, que não é assim tão preto no branco como ele achava. Eu acho que é muito bacana essa parte dos personagens, porque te motiva, assim, você vê uma crescente na história, não só os acontecimentos, mas também você vê eles evoluindo, né? E como eu disse, a minha primeira motivação, obviamente, como uma leitora talvez de fantasia, principalmente, você quer muito que eles se encontrem, né? Os dois que eram pra ser noivos, até porque você, no começo da história, você sabe que eles tinham muitas coisas em comum, que eles seriam um ótimo casal ali pras pessoas, pra aquele reino. Por diversos, assim, motivos, coisas diferentes da personalidade dos dois, mas depois eu me vi pegando, assim, pensando no que vai acontecer com esse povo, o que vai acontecer com essa guerra que tá quase liberando, eles mal e mal sabem, né, as pessoas do local sabem que essa guerra iminente talvez esteja em cima deles, eles, né, não tem nem ideia. Então a coisa começa muito local entre o casal protagonista e ela vai se expandindo conforme a história vai acontecendo. Isso é muito foda. Uma coisa que é muito interessante é que ele vai soltando, então, as explicações desse sistema de magia, desse mundo, de forma muito bem pensada, bem pontual. E eu gosto muito porque o personagem, ele não entende nada do que ele tá passando, o que aconteceu antes, o que ele tem dentro dele, né, como um ex-possível deus e agora uma pessoa marginalizada ali.
desgraçada. E a gente vai aprendendo junto com ele, ele vai pesquisando, ele vai atrás, a gente vai descobrindo junto. E isso é muito legal porque ele vai dando pontos assim na história, marcando ali diversos pontos, várias viradas e que vai deixando a gente, vai instigando a gente a continuar. E não só isso, eu acho muito legal porque ele consegue equilibrar entre não explicar pouco e não explicar demais, assim. É uma coisa muito pontual ali da história daquele reino, não precisa ser uma coisa muito gigantesca, né? E eu acho que não precisa trazer de uma baita explicação. Fica coisas, digamos assim, no ar, porque o personagem próprio também não tem acesso a tudo, mas também não fica nada assim de ponta solta, tipo, muito tirado da cartola. Então, acho muito legal a forma que ele vai soltando ali essas histórias. E o final em si, pra mim, foi muito legal. Eu fiquei completamente assim imersa no último, sei lá, último terço da história, assim, passou correndo, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. E eu acho o desfecho muito legal, assim. Tudo que os personagens passam, algumas coisas que, como eu disse, a gente não tá esperando, e como eles terminam também muito interessante, muito legal. Então, Elantris é muito bom mesmo, muito bem feito, muito bem executado, muito bem pensado, então vale a pena ir sem medo. Obviamente acabei dando 5 estrelas, favoritando, entrou aí também para os meus favoritos do ano, foi uma ótima porta de entrada pro Brandon Sanderson, pelo menos funcionou muito para mim. Eu acho, assim, não li mais muita coisa dele, mas eu acho que Elantris, talvez pela estrutura, pelos personagens, talvez se não funcionar, talvez outras coisas do Brandon funcionem, mas eu acho que a grande essência dele já tá nesse primeiro livro, já. Tudo que eu tive acesso depois, com Elantris você já tem uma boa ideia do que vai acontecer. Já, por exemplo, o Mistborn vai trazer um sistema de magia bem mais complexo de entender. Então, o mundo também, a organização do mundo, respostas, enfim, até porque é uma trilogia, não é um livro único, enfim. Mas eu acho que ele mostra muito do que ele veio, que ele vai vir fazer, né? Vai vir a fazer ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que é uma baita porta de entrada por ser um livro muito bom e muito gostoso, volume único, e que já vai dar de cara o que é a escrita do autor, o que é a pegada dele. Se você não gostar e não for a sua ideia, então acho que já, tipo, pelo menos você vai ter uma boa noção do que é as histórias e a escrita do Brandon Sanderson. Mas eu, já apaixonada, e do momento que eu terminei de ler Elantris, eu sabia que eu já ia ler tudo que esse homem escreveu, porque não tem como, né? E no momento estou, então, como falei, seguindo a Cosmere, essa é a ideia. Quero ler ainda as outras coisas à parte dele, as outras trilogias, outros livros à parte, mas no momento estou engajada em conseguir aí terminar a Cosmere. Então, fica aí a minha resenha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham vontade de ler se ainda não leram. Eu fiquei pensando muito sobre trazer uma versão com spoilers para falar dos grandes pontos da história, ainda não sei se vai acontecer. Não é muito minha pegada fazer resenhas com spoiler, então a princípio vamos deixar essa aqui, se eu der muito na telha no futuro eu faço, mas vamos ver. Então galera, por aí, obrigada por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.